A luz fria e precisa da lâmpada de aumento descia sobre a fotografia como um bisturi de um cirurgião. Lucas Almeida, com a paciência que apenas décadas dedicadas a resgatar fragmentos do tempo poderiam lhe conferir, movia o cursor do microscópio digital com uma lentidão quase reverente. Seu ateliê, aninhado em um sobrado antigo de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, era um santuário de silêncio, onde o único som era o zumbido suave do desumidificador e o cheiro de solventes e vernizes pairava no ar como um incenso secular. Era o ano de 2023, mas ali, entre quadros esmaecidos e documentos frágeis, o presente parecia apenas uma sugestão. O objeto de seu escrutínio era um retrato de noivado, datado de 1910, uma peça encantadora apesar dos estragos do tempo. Manchas de umidade, como nuvens fantasmagóricas, haviam se espalhado pelas bordas do cartão rígido, e uma fina teia de rachaduras cruzava a imagem, ameaçando o verniz de albumina. A fotografia pertencia a uma cliente idosa, Dona Cecília, uma senhora de olhos nostálgicos que lhe entregara a peça com um pedido simples: faça com que eu possa vê-los de novo, meu filho. Como eles eram, a imagem capturava um casal jovem, posicionado com a rigidez formal da época. Ele, um homem de uns 25 anos, de bigode bem aparado e um olhar direto, quase desafiador para a câmera. Seu terno escuro era impecável, a gola engomada alta, um símbolo de status e seriedade. Ela, talvez com não mais de 19 anos, era a personificação da delicadeza da belle époque carioca. Seu vestido de renda clara, com mangas bufantes e cintura marcada, contrastava com seus cabelos escuros, presos em um coque elaborado. Havia um sorriso contido em seus lábios, mas seus olhos, grandes e escuros, pareciam guardar uma melancolia que o fotógrafo não conseguiu disfarçar. Lucas já havia passado dias estabilizando o papel, limpando a superfície com cotonetes de algodão umedecidos em soluções controladas. Agora, na fase final, ele digitalizava a imagem em altíssima resolução para realizar os retoques digitais, corrigindo as imperfeições que a química não podia mais reverter. Era um trabalho meditativo. Ele conhecia cada pichel daquela imagem, cada fibra do papel amarelado, conhecia a curva do sorriso dela e a linha dura da mandíbula dele. Seus nomes, segundo Dona Cecília, eram Elisa e Augusto, seus bisavós. Foi então, enquanto ampliava a mão esquerda de Elisa, que repousava delicadamente sobre o antebraço de Augusto, que ele viu. O anel de noivado era uma peça simples para os padrões da elite da época, um pequeno diamante solitário, cravado em um aro de ouro. Lucas ajustou o foco, aumentando a magnificação para um nível que revelava a granulação da emulsão fotográfica. Seu objetivo era apenas limpar um pequeno ponto de oxidação que manchava o metal. Mas ao fazê-lo, seu coração deu um salto sutil, uma arritmia de estranheza. Havia algo no aro do anel, não era uma mancha, não era um arranhão, era uma marca. Minúscula, quase imperceptível, gravada no ouro. Parecia um detalhe insignificante, talvez a marca do joalheiro. Mas não era. Lucas, que já havia restaurado joias e daguerreótipos com detalhes finíssimos, conhecia as marcas dos grandes ourives do início do século. Aquilo não se parecia com nenhuma delas. Ele aumentou a imagem ao máximo que o equipamento permitia. A marca se tornou mais clara, embora ainda minúscula. Era um símbolo. Uma pequena serpente, estilizada, mordendo a própria cauda. O Ouroboros, mas havia uma diferença crucial. A cabeça da serpente não era de um réptil. Era sutilmente antropomórfica, quase humana, com um olho que parecia uma fenda vazia. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Aquilo não era um acidente. A precisão da gravação, mesmo em uma escala tão diminuta, era deliberada, porque um anel de noivado teria um símbolo tão incomum e oculto. O Ouroboros representava a eternidade, o ciclo de vida e morte. Parecia romântico à primeira vista, mas a estranha cabeça humanizada e o aspecto secreto da marca davam-lhe um ar sinistro, como um segredo sussurrado em uma linguagem que ele não compreendia. Ele afastou-se da tela, os olhos ardendo pelo esforço. O silêncio do ateliê pareceu mais denso, mais pesado. A fotografia, que antes era apenas um belo artefato de uma era passada, agora o encarava com uma nova intensidade. O olhar melancólico de Elisa, o semblante sério de Augusto, tudo parecia diferente. Aquela imagem não era apenas um registro de um amor prometido, era o guardião de um segredo. E aquele pequeno detalhe, escondido à vista de todos por mais de um século, era a chave. Lucas sentiu, com uma certeza que o assombrava, que seu trabalho não era mais apenas restaurar uma fotografia. Era desvendar uma história que o tempo havia tentado, desesperadamente, apagar. A curiosidade, uma vez acesa, tornou-se uma chama que Lucas não conseguia extinguir. Nos dias que se seguiram, ele se viu retornando à imagem digitalizada do anel dezenas de vezes, como se a observação repetida pudesse forçar o símbolo a confessar seu significado.
Ele pesquisou em seus livros de referência sobre joalheria antiga, catálogos de leilões, arquivos digitais de museus. Nada. Nenhuma joalheria do Rio de Janeiro ou da Europa, popular entre a elite brasileira da época, usava uma marca remotamente parecida. A frustração começou a corroê-lo. Ele estava preso a um detalhe que poderia, afinal, não significar nada. Talvez fosse um desenho personalizado, uma excentricidade do noivo, Augusto. Mas seu instinto, afiado por anos decifrando as intenções silenciosas de artistas e artesãos do passado, dizia-lhe que havia mais. A natureza oculta da marca, sua posição quase invisível, sugeria sigilo, não ostentação. Decidiu que precisava de mais contexto. Precisava falar com Dona Cecília novamente, mas com cuidado. Não podia simplesmente perguntar sobre um símbolo secreto em um anel de noivado de sua bisavó. Ela o tomaria por louco. Precisava de um pretexto. Ligou para ela, usando a desculpa de que precisava de mais informações sobre o tipo de papel e os processos fotográficos da época para garantir a fidelidade da restauração. Dona Cecília o recebeu em seu apartamento em Copacabana, um lugar onde o tempo parecia ter parado nos anos 1970. O cheiro de móveis de madeira encerada e um leve toque de naftalina o saudaram na porta. Ela o serviu com café e biscoitos de nata, seus movimentos lentos e deliberados. Então, meu filho, ela começou, a voz trêmula, como está indo o retrato dos meus avós? Está indo muito bem, Dona Cecília, Lucas respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. A imagem está ficando mais clara a cada dia. Eles eram um casal muito bonito. Um sorriso triste tocou os lábios da senhora. Eram Elisa, minha bisavó. Diziam que ela era a moça mais bonita do bairro da Glória. E Augusto, bem, ele era um monteiro, uma família importante, donos de terras com negócios de importação. Era um futuro, Lucas viu sua abertura. A história deles deve ser fascinante. Um amor da belle époque carioca. Dona Cecília suspirou e seu olhar se perdeu em algum ponto além da janela, onde o sol da tarde dourava o asfalto. Fascinante é, triste, a história deles não teve um final feliz. Lucas permaneceu em silêncio esperando, ele sabia que forçar a conversa seria um erro. Eles nunca se casaram, ela continuou, a voz baixando para um sussurro confidencial. A fotografia foi tirada em março de 1910. O casamento estava marcado para junho, mas em maio. Elisa desapareceu. A palavra desapareceu pairou no ar entre eles, carregada de um peso centenário. Desapareceu, Lucas repetiu, tentando manter o tom neutro. Como assim? Simplesmente sumiu. Numa tarde de quinta-feira, ela disse à minha trisavó que iria à confeitaria Colombo encontrar uma amiga, e nunca mais voltou, nunca mais foi vista. A revelação caiu sobre Lucas como uma pedra. A melancolia nos olhos de Elisa na fotografia de repente ganhou um contorno trágico e premonitório. Mas, o que aconteceu? A polícia investigou, Dona Cecília fez um gesto vago com a mão. Naqueles tempos, as coisas eram diferentes. A família Monteiro era muito poderosa. Abafaram o caso. A versão oficial, a que contaram para a sociedade, foi que Elisa teve um colapso nervoso e foi enviada para um sanatório na Suíça. Era uma forma de salvar as aparências, entende? Mas na família, na nossa família, a história era outra. Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nos de Lucas. Diziam que ela tinha fugido. Que tinha um amante e desonrou a família. Minha avó, irmã mais nova de Elisa, nunca acreditou nisso. Ela dizia que Elisa amava Augusto, mas que também tinha medo dele. Medo? Perguntou Lucas, o coração acelerando. Sim, medo. Minha avó era criança na época, mas se lembrava de ouvir discussões abafadas. Elisa dizia que Augusto estava envolvido com pessoas perigosas, que participava de reuniões secretas. Ele a proibia de falar sobre isso. Dizia que era para o bem do país, para o progresso, coisas que uma moça de família não deveria entender. Reuniões secretas, pessoas perigosas, o símbolo no anel. As peças começaram a se conectar na mente de Lucas, formando um padrão sombrio e incompleto. O anel não era apenas uma joia, era uma marca, uma afiliação. E Elisa, a noiva de olhos tristes, havia tropeçado em um mundo que não deveria conhecer. Dona Cecília, ele perguntou, a voz baixa, a senhora por acaso tem mais alguma coisa da sua bisavó? Cartas, um diário, qualquer coisa? A velha senhora balançou a cabeça lentamente. Quase nada sobreviveu. Depois do escândalo, minha trisavó queimou quase tudo. Era vergonha, sabe, mas... Talvez haja uma coisa. Ela se levantou com dificuldade e foi até uma cômoda antiga de jacarandá. Depois de remexer em uma gaveta, ela voltou com uma pequena caixa de madeira, gasta pelo tempo. Dentro havia um leque de madrepérola quebrado, um pequeno broche de prata e um único caderno de capa dura, com as páginas amareladas e manchadas. Este era o diário da irmã dela, minha avó Beatriz, disse Dona Cecília, entregando o caderno a Lucas com mãos trêmulas. Ela escreveu nele por muitos anos. Talvez haja algo aí.
Eu nunca tive coragem de ler tudo. As memórias da minha família são pesadas. Lucas segurou o diário como se fosse uma relíquia. A capa de couro estava ressecada e rachada, e o cheiro de poeira e tempo subiu de suas páginas. Ele sabia que a resposta, ou pelo menos o começo dela, estava ali, na caligrafia infantil de uma menina que testemunhou o desaparecimento de sua irmã e o início de um segredo que duraria mais de um século. De volta ao seu ateliê, com a noite caindo sobre Santa Teresa e os sons da cidade se tornando um murmúrio distante, Lucas abriu o diário de Beatriz. A caligrafia era arredondada e um pouco incerta, a de uma menina de talvez 10 ou 11 anos. As primeiras páginas eram preenchidas com observações infantis. A descrição de um vestido novo, a alegria de um passeio no passeio público, a frustração com as aulas de piano. Lucas folheou com cuidado as páginas frágeis ameaçando se desintegrar em suas mãos. Ele procurava por nomes. Elisa Augusto finalmente encontrou. As anotações, datadas de fevereiro e março de 1910, falavam com entusiasmo sobre o noivado da irmã mais velha. Beatriz descrevia Augusto como um príncipe de contos de fadas, que trazia presentes e chocolates franceses. Descrevia o anel que ele deu a Elisa como uma estrela que ele arrancou do céu para ela. Mas à medida que as semanas passavam, o tom das anotações mudava. A admiração infantil dava lugar a uma confusão apreensiva. Asterisco 15 de abril de 1910, asterisco, hoje ouvi Elisa e mamãe discutindo no quarto. A porta estava fechada, mas ouvi a voz de Elisa. Ela estava chorando. Dizia que Augusto não era quem parecia ser. Mamãe disse para ela parar com essas tolices, que o Monteiro era o melhor partido do Rio de Janeiro e que ela estava com nervos de noiva. Elisa disse que não eram nervos. Ela disse, o anel que ele me deu não é uma promessa, é uma corrente. Asterisco uma corrente. A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele olhou para a imagem do Ouroboros na tela de seu computador, o ciclo eterno, a serpente que se aprisiona. Ele continuou a ler, o coração batendo forte contra as costelas. As anotações de Beatriz se tornaram mais esparsas e sombrias à medida que maio se aproximava. Asterisco 2 de maio de 1910, Augusto veio jantar. Ele não sorriu nenhuma vez. Elisa mal tocou na comida. Depois do jantar, eles conversaram no jardim. Eu os espiei da janela do meu quarto. Não consegui ouvir tudo, mas ouvi Augusto dizer algo sobre lealdade e juramento. Ele segurou a mão de Elisa com força, a mão com o anel. Ela tentou puxar, mas ele não deixou. Vi o rosto dela sob a luz do lampião. Ela estava pálida como um fantasma. Asterisco juramento, lealdade. As palavras sugeriam uma organização, uma fraternidade. Lucas começou a pesquisar sobre sociedades secretas no Rio de Janeiro do início do século XX. A cidade, na época capital da República, era um caldeirão de ideologias. Havia lojas maçônicas, grupos positivistas, círculos anarquistas e confrarias esotéricas, todos operando nas sombras da sociedade formal. Muitas dessas organizações usavam símbolos para identificar seus membros. A última anotação sobre Elisa era de poucos dias antes de seu desaparecimento. Era curta, quase um rabisco apressado. Asterisco 17 de maio de 1910, Elisa entrou no meu quarto hoje à noite. Ela me abraçou forte e disse para eu ser uma boa menina. Ela me deu sua caixinha de música. Disse que ia fazer uma longa viagem e não sabia quando voltaria. Seus olhos estavam vermelhos. Ela me fez prometer que não contaria a ninguém sobre a viagem. Ela disse que era o nosso segredo. Ela cheirava a lavanda e a medo. Asterisco e depois disso nada. As páginas seguintes do diário estavam em branco por quase um mês. Quando Beatriz retomou a escrita, sua caligrafia havia mudado. Estava mais rígida, mais contida. Ela falava sobre a doença de Elisa e sua partida para a Europa. A versão oficial havia sido cimentada até mesmo no diário de uma criança. O segredo havia sido enterrado. Lucas sentiu um profundo pesar por aquelas duas irmãs, separadas por um segredo que uma era jovem demais para entender e a outra, talvez, apavorada demais para contar. A longa viagem de Elisa não era uma fuga romântica, era um escape. Mas de que exatamente? E ela conseguiu. Ele sabia que o diário era apenas o começo. Precisava encontrar mais sobre Augusto Monteiro e seu mundo. Precisava ir aos arquivos, mergulhar nos jornais e registros daquela época. A família Monteiro podia ser poderosa, mas o tempo tinha uma maneira de afrouxar o controle até mesmo dos mais influentes. Em algum lugar, em alguma coluna social esquecida, em algum registro de embarcação ou em alguma lista de membros de um clube discreto, ele poderia encontrar a próxima peça do quebra-cabeça. A fotografia na sua mesa de trabalho não era mais um objeto inanimado, era um testemunho. O olhar de Elisa não era de melancolia, ele percebeu. Era um apelo silencioso, um pedido de socorro que havia viajado mais de 100 anos para finalmente ser ouvido.
E Lucas, o restaurador de passados, sentia-se agora obrigado a não apenas consertar a imagem, mas a resgatar a verdade aprisionada dentro dela. A busca de Lucas o levou ao Arquivo Nacional, no coração do Rio de Janeiro. O imponente edifício, guardião de séculos da memória brasileira, o recebeu com seu silêncio solene e o cheiro característico de papel antigo. Ele passou dias curvado sobre volumes pesados e empoeirados, decifrando a caligrafia floreada dos registros de início de século e rolando microfilmes de jornais antigos até seus olhos arderem. A família Monteiro, como Dona Cecília havia dito, era proeminente. Seus nomes apareciam com frequência nas colunas sociais do Jornal do Comércio e da Gazeta de Notícias. Eram patronos das artes, membros de clubes exclusivos como o Jockey Club e o Clube Germânia. Augusto Monteiro, em particular, era descrito como um jovem de futuro promissor, recém-formado em engenharia, com interesses em filosofia e nas novas correntes de pensamento que chegam da Europa. Essa última frase chamou a atenção de Lucas. Novas correntes de pensamento. Era uma expressão vaga, mas que poderia abranger qualquer coisa, desde o positivismo, que tinha forte influência na jovem república, até movimentos mais esotéricos. Ele procurou por notícias sobre o desaparecimento de Elisa Barcelos em maio de 1910. Não encontrou absolutamente nada, nenhuma nota sobre uma jovem desaparecida, nenhum apelo da família. Apenas, semanas depois, uma pequena menção na coluna social sobre a saúde frágil da Citá. Barcelos, que a forçara a uma temporada de repouso em clima europeu. O acobertamento fora total, impecável. A narrativa da família Monteiro havia se tornado a única verdade registrada. Frustrado, Lucas mudou de tática. Em vez de procurar por Elisa, ele se concentrou em Augusto. Pesquisou listas de membros de associações, clubes e grêmios da época. E foi em um anuário do Instituto de Engenharia de 1912 que ele encontrou uma pista. Na biografia de Augusto Monteiro, além de suas afiliações profissionais, havia uma menção a uma sociedade da qual Lucas nunca ouvira falar. O Círculo Hermético da Alvorada. O nome era evocativo, misterioso. Não havia registros oficiais sobre tal círculo no Arquivo Nacional. Era, por definição, uma sociedade secreta. Lucas sentiu a adrenalina da descoberta. Era isso. Era o grupo do qual Elisa tinha medo. A pesquisa online sobre o Círculo Hermético da Alvorada rendeu poucos, mas intrigantes resultados. A maioria eram menções passageiras em teses acadêmicas sobre o esoterismo no Brasil. O círculo parecia ser uma dissidência de grupos teosóficos e positivistas, uma fusão de filosofia, ocultismo e uma agenda política radicalmente utópica. Acreditavam no progresso através do conhecimento secreto, na formação de uma elite intelectual que guiaria a nação para uma nova era, uma alvorada. Eram elitistas, sigilosos e, segundo um historiador, potencialmente implacáveis com aqueles que ameaçavam seus segredos. Em um fórum obscuro de história, um usuário mencionou que o símbolo do círculo era uma variação do Ouroboros. O coração de Lucas disparou. Ele postou uma pergunta anônima no fórum, descrevendo a marca no anel da forma mais vaga possível. A resposta veio 2 dias depois, de um professor de história aposentado de Niterói. Asterisco, o símbolo que você descreve, asterisco dizia a mensagem, asterisco pertence de fato ao círculo hermético da alvorada. A cabeça antropomórfica na serpente representa o iniciado, o homem que domina o ciclo da existência através do conhecimento. Os membros de alto escalão usavam anéis com essa marca. Não era apenas um símbolo de pertencimento, mas um juramento de sigilo. Quebrar esse juramento ou expor os segredos do círculo era considerado a traição suprema. As consequências eram severas. Asterisco, as consequências eram severas. A frase pairou na mente de Lucas, sinistra e definitiva. Elisa não apenas descobriu o segredo de Augusto. Ela se tornou uma ameaça para todo o círculo. O anel em seu dedo, que deveria ser um símbolo de amor, era, na verdade, um aviso. Uma lembrança constante do poder e do alcance do mundo ao qual seu noivo pertencia. A investigação de Lucas havia chegado a um ponto perigoso. Ele não estava mais apenas lidando com uma tragédia familiar. Estava tocando nas bordas de uma organização poderosa que operava nas sombras. Embora o círculo provavelmente não existisse mais da mesma forma, a influência das famílias envolvidas poderia perdurar. Foi então que ele encontrou um obstáculo real. Ao tentar acessar os registros de passageiros dos navios que partiram do Rio de Janeiro para a Europa em maio e junho de 1910, buscando qualquer menção a Elisa Barcelos ou a um nome falso, ele descobriu que várias páginas desses registros estavam danificadas. Não por acaso, não pelo tempo. Estavam deliberadamente rasuradas, com tinta preta grossa cobrindo seções inteiras. Alguém, muitos anos atrás, havia feito um esforço consciente para apagar qualquer vestígio de quem embarcou naqueles navios.
A mesma coisa aconteceu quando ele tentou pesquisar os arquivos da família Monteiro no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O acesso a certos documentos era restrito, exigindo uma autorização especial que, foi-lhe dito de forma polida mas firme, seria muito improvável de ser concedida a um pesquisador independente sem afiliação acadêmica formal. A parede de silêncio erguida em 1910 ainda estava de pé, reforçada por camadas de burocracia e influência. Lucas começou a sentir um tipo de paranoia sutil. O bibliotecário do arquivo parecia olhá-lo com desconfiança. Um telefonema para seu ateliê, que ficou mudo assim que ele atendeu, o deixou inquieto. Eram coincidências, provavelmente. Mas a história em que ele estava mergulhado o fazia questionar tudo. As sombras do passado pareciam longas e vivas. Ele percebeu que precisava de uma abordagem diferente. Os arquivos oficiais estavam fechados para ele. O poder dos Monteiro, mesmo um século depois, ainda protegia seus segredos. Se havia uma verdade a ser encontrada, ela não estaria nos registros públicos. Estaria nos sussurros, nas memórias não oficiais, nos objetos que escaparam da grande queima de evidências. Lembrou-se do que Dona Cecília havia dito. Minha avó, irmã mais nova de Elisa, nunca acreditou nisso. Beatriz, a menina que escreveu o diário, ela era a chave. Ela viveu com a sombra do desaparecimento da irmã por toda a sua vida. Talvez ela tenha continuado a procurar. Talvez, em algum lugar, ela tenha deixado para trás mais do que apenas um diário de infância. Lucas ligou para Dona Cecília novamente. Desta vez, sua pergunta foi mais direta. Dona Cecília, sua avó Beatriz. Ela se casou, teve filhos. A senhora sabe onde ela morou? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, claro, Beatriz se casou com um médico, teve minha mãe. Eles moraram a vida inteira em uma casa em Petrópolis. A casa foi vendida quando minha mãe faleceu há uns 20 anos. Por que a senhora se lembra o que aconteceu com as coisas dela? Móveis, caixas, documentos. Oh, meu Deus, a maior parte foi doada ou vendida. Mas minha mãe guardou algumas caixas de documentos e fotografias no porão da casa. Quando vendemos, o novo proprietário disse que poderíamos deixar as caixas lá, que não o incomodavam. Eu nunca mais pensei nisso. O coração de Lucas acelerou. Um porão, caixas intocadas por 20 anos. Era uma chance remota, uma aposta desesperada, mas era a única que ele tinha. Dona Cecília, ele disse, a voz firme com uma nova determinação. A senhora acha que conseguiria o contato do atual proprietário da casa em Petrópolis? Eu preciso ir até lá. Eu acho que a resposta para o que aconteceu com Elisa pode estar naquelas caixas. A viagem para Petrópolis foi tensa. Lucas sentia o peso da história em seus ombros, uma responsabilidade para com a jovem do retrato, cujo destino se tornara sua obsessão. A cidade imperial, com seu clima ameno e arquitetura europeia, parecia um refúgio do calor e do caos do rio. Mas para Lucas, as ruas tranquilas e as mansões antigas pareciam esconder seus próprios segredos. A casa de Beatriz ficava em uma rua arborizada, um casarão antigo com sinais de desgaste, mas ainda imponente. O proprietário atual, um homem de meia-idade chamado Sr. Valadares, foi surpreendentemente receptivo, especialmente depois que Lucas mencionou a autorização de Dona Cecília. Ele os guiou até uma porta de madeira maciça que levava ao porão. O ar que subiu quando a porta se abriu era frio e úmido, carregado com o cheiro de terra e mofo. Uma única lâmpada fraca iluminava o espaço, revelando paredes de pedra e um chão de terra batida. Em um canto, empilhadas sobre um estrado de madeira para protegê-las da umidade, estavam 3 grandes caixas de papelão, cobertas por uma espessa camada de poeira. Estão aí desde que comprei a casa, disse o Sr. Valadares. Fiquem à vontade. Lucas agradeceu e com luvas de látex começou o trabalho delicado de abrir a primeira caixa. O papelão estava macio e frágil pela umidade. Dentro havia álbuns de fotos, retratos de família de Beatriz em várias fases de sua vida, seu casamento, o nascimento de sua filha, netos. Em nenhuma delas havia um retrato de Elisa. Sua imagem parecia ter sido expurgada da história da família, exceto pelo pequeno retrato de noivado que Dona Cecília salvara. A segunda caixa continha documentos, certidões de nascimento, títulos de propriedade, correspondências antigas. Lucas passou horas examinando cada papel, cada carta, procurando por qualquer menção a Elisa ou Augusto. Nada, era como se Beatriz, em sua vida adulta, tivesse aceitado a versão oficial e enterrado o passado. A decepção começou a se instalar. Talvez ele tivesse chegado a mais um beco sem saída. Com um suspiro, ele abriu a terceira e última caixa. Esta era diferente. Não continha álbuns ou documentos soltos. Estava cheia de livros, romances de Machado de Assis, poesia de Olavo Bilac, volumes de filosofia e história.
Eram os livros de Beatriz. Ele começou a tirá-los um por um, folheando-os, e então, no fundo da caixa, ele encontrou algo que não era um livro. Era uma pasta de couro sem nenhuma identificação. Estava amarrada com uma fita de cetim que um dia fora azul, mas agora estava desbotada para um cinza pálido. Seu coração bateu mais rápido. Com as mãos trêmulas, ele desfez o laço. Dentro da pasta não havia cartas ou um diário. Havia recortes de jornal, amarelados e quebradiços, todos datados de 1910 a 1915. Eram notícias que, à primeira vista, não tinham relação com Elisa. Falavam sobre disputas políticas, acidentes industriais, a morte misteriosa de um jornalista investigativo, o suicídio de um jovem político. Lucas franziu a testa, confuso. Por que Beatriz guardaria isso? Ele começou a ler os artigos com mais atenção. E então ele viu. Em quase todos eles, um nome aparecia, às vezes de forma proeminente, às vezes apenas de passagem. Monteiro, o pai de Augusto, um de seus tios, ou a própria empresa de importação da família. As mortes e acidentes pareciam beneficiar, direta ou indiretamente, os interesses dos Monteiro e de seus associados. O jornalista investigava as práticas comerciais da empresa. O político era um oponente das políticas que o pai de Augusto defendia. Beatriz não havia desistido. Ela não podia investigar abertamente, mas havia passado anos coletando silenciosamente as peças, traçando um padrão sombrio das atividades da família de seu ex-cunhado. Ela estava construindo um dossiê. E então, no fundo da pasta, Lucas encontrou o que estava procurando. Era um envelope selado, com a palavra para Elisa escrita na frente, na caligrafia de Beatriz, mas uma caligrafia mais velha, mais madura. Dentro do envelope havia duas coisas. A primeira era uma única folha de papel dobrada. Era uma carta, mas não de Beatriz. A caligrafia era diferente, elegante e apressada. Lucas reconheceu o tom do papel e a tinta. Era de 1910. A carta não tinha data nem saudação. Asterisco, se você está lendo isso, é porque não consegui encontrá-la a tempo. Ele me mostrou quem realmente é. O círculo não é sobre progresso, é sobre poder. Um poder que esmaga qualquer um que entre em seu caminho. Eles sabem que eu sei sobre o que aconteceu no porto. Eles sabem que eu contei a você. Augusto me deu o anel como um aviso. Ele disse que o juramento deles é para a vida e a traição é para a morte. Ele não me deixará ir. Minha única chance é a estação, o trem das 11. Se eu não estiver lá, não me procure, apenas fuja, esqueça-me, viva. Asterisco, a carta não era assinada. Mas não precisava ser. Lucas sabia que era de Elisa. Ela não estava fugindo de um noivado, estava fugindo para salvar sua vida. O que aconteceu no porto, outra peça do quebra-cabeça. Ela havia testemunhado algo, um crime, provavelmente ligado aos negócios dos Monteiro. E o círculo hermético da alvorada era o braço executor, a força que garantia o silêncio. A segunda coisa no envelope fez o sangue de Lucas gelar. Era outra fotografia. Pequena, desbotada, do tipo que se carrega em uma carteira, mostrava um homem de costas em um cais, supervisionando o descarregamento de caixas de um navio. Ao lado dele, de perfil, estava Augusto Monteiro, e em uma das caixas, parcialmente visível, estava o símbolo do círculo, a serpente com a cabeça humana. Beatriz não apenas colecionou recortes. Ela tinha provas, uma carta desesperada de sua irmã e uma fotografia que ligava Augusto e o círculo a uma operação suspeita no porto. Mas ela nunca pôde usar nada disso. Era a palavra de uma menina contra uma das famílias mais poderosas do Rio. Ela guardou tudo, esperando por um dia que nunca chegou. Lucas sentou-se no chão frio do porão, a carta e a fotografia em suas mãos. O mistério de Elisa Barcelos não era sobre um coração partido ou uma noiva em fuga. Era sobre corrupção, poder e assassinato. Elisa não apenas desapareceu, ela foi silenciada. A questão que agora o assombrava era o que aconteceu naquela noite de maio de 1910. Ela chegou ao trem das 11, ou Augusto e o círculo a alcançaram primeiro. A carta era sua última palavra, um testamento de seu medo e de sua coragem. E Lucas, mais de um século depois, era a primeira pessoa a lê-la. O silêncio do porão parecia agora preenchido pelo eco de uma vida interrompida, de uma verdade que se recusava a morrer. A revelação no porão de Petrópolis mudou tudo. Lucas não era mais um simples restaurador curioso. Ele se sentia como o guardião de um segredo, o depositário da última vontade de Elisa. A carta e a fotografia eram a voz dela, ecoando através do tempo, pedindo justiça ou pelo menos memória. Ele passou os dias seguintes imerso em uma pesquisa febril, agora com um foco renovado. O que aconteceu no porto? A frase da carta de Elisa era sua nova bússola. Ele voltou aos microfilmes dos jornais de abril e maio de 1910, mas desta vez não procurou nas colunas sociais. Ele vasculhou as seções de notícias policiais e portuárias, e ele encontrou uma pequena nota enterrada no meio do jornal sobre um incidente lamentável no porto do Rio de Janeiro.
Um incêndio em um dos armazéns da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. O artigo era breve e minimizava o evento, atribuindo-o a um curto-circuito. Mencionava que o armazém continha mercadorias diversas importadas da Europa. Mas um detalhe chamou sua atenção. O armazém havia sido arrendado por um consórcio de importadores liderado pela Monteiro & Cia. Incêndio, uma maneira conveniente de destruir evidências. Lucas cruzou as datas. O incêndio ocorreu 3 dias antes de Elisa escrever aquela carta desesperada. Ela sabia que não era um acidente. Ela viu algo ou ouviu algo de Augusto que a fez perceber a verdade por trás da fachada respeitável da família. Talvez fossem armas, contrabando, algo que o círculo usava para manter seu poder. A imagem de Augusto na fotografia do cais, com o símbolo do círculo na caixa, agora fazia um sentido terrível. Ele não era apenas um membro. Ele era um operador, um homem que sujava as mãos para a organização. E sua noiva, a bela e delicada Elisa, havia se tornado uma testemunha perigosa. Lucas sentia que estava se aproximando do clímax da história, da verdade final sobre o destino de Elisa. Mas quanto mais perto chegava, mais perigoso o terreno parecia. Ele estava desenterrando os cremes de homens cujos descendentes poderiam ainda ser influentes e protetores de seu legado. Ele decidiu fazer uma última visita a Dona Cecília. Precisava saber o que aconteceu com Augusto Monteiro. Encontrou-a mais frágil do que da última vez, como se a conversa sobre o passado tivesse drenado parte de sua energia. Ele não lhe mostrou a carta nem a fotografia. Seria cruel demais. Em vez disso, ele a guiou gentilmente. Dona Cecília, depois que Elisa se foi, o que aconteceu com Augusto? A velha senhora suspirou, um som carregado de uma tristeza antiga. Augusto, ele nunca se casou, tornou-se um homem recluso, amargo, assumiu os negócios da família, ficou muito rico, muito poderoso, mas vivia sozinho em sua mansão no Cosme Velho. Diziam que ele enlouqueceu de tristeza pela perda de Elisa. Ela fez uma pausa, mas minha avó Beatriz, ela tinha outra teoria. Ela dizia que ele não enlouqueceu de tristeza, enlouqueceu de culpa. A palavra confirmou tudo o que Lucas suspeitava. Ele morreu quando? Perguntou Lucas. Nos anos 50, morreu velho, sozinho. Deixou toda a sua fortuna para uma fundação filosófica que ele mesmo criou. Uma fundação? Repetiu Lucas. A senhora sabe o nome? Acho que era Fundação Alvorada, para o estudo do progresso humano ou algo assim. Fundação Alvorada, o círculo hermético da Alvorada. Eles não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma, se tornaram legítimos, se esconderam à vista de todos sob o manto da filantropia. O poder deles havia apenas se solidificado, lavado pelo tempo e pelo dinheiro. Lucas sentiu um calafrio. A organização que silenciou Elisa ainda existia, de certa forma. Ele tinha as provas em sua pasta de couro, provas que poderiam manchar o nome de uma fundação poderosa e de uma das famílias fundadoras do Rio. O que ele deveria fazer com aquilo? Expor tudo. Quem acreditaria nele, um restaurador de arte, contra um legado de um século de poder e influência? Eles o destruiriam, desacreditariam suas provas, o enterrariam em processos judiciais. A verdade, ele percebeu com amargura, nem sempre liberta. Às vezes, ela apenas aprisiona de uma nova maneira. Ele voltou para seu ateliê naquela noite, sentindo o peso do mundo. Ele tinha a história de Elisa, a verdade que Beatriz passou a vida inteira procurando. Mas era uma verdade que ele não podia compartilhar. Sentou-se em sua mesa de trabalho e olhou para o retrato de noivado, agora quase completamente restaurado. A imagem estava límpida, as manchas do tempo haviam desaparecido. Elisa e Augusto o encaravam, congelados em seu momento de falsa promessa. Ele ampliou a imagem na tela, focando mais uma vez no anel. A serpente estava lá, nítida e clara. A corrente. Foi então que ele notou algo que não havia visto antes. Não no anel, mas perto dele. Na renda do vestido de Elisa, logo abaixo da mão onde o anel brilhava, havia uma minúscula imperfeição escura. Ele a havia ignorado antes, pensando ser apenas mais uma mancha de idade ou um defeito na fotografia. Mas agora, sabendo o que sabia, ele olhou mais de perto. Aumentou a imagem ao máximo, aplicando filtros digitais para aumentar o contraste. A mancha não era aleatória, tinha forma. Com o coração na garganta, ele percebeu o que era. Eram letras. Pequenas, quase microscópicas, bordadas com um fio escuro no tecido branco da renda. Pareciam ter sido feitas às pressas, de forma a se misturarem com o padrão do bordado. Eram 3 letras e um número. EFCB11. Ele olhou para as letras, a mente girando. O que significavam seria um código EFCB. Ele repetiu as letras em voz alta. Estrada de Ferro Central do Brasil. A principal estação de trem do Rio de Janeiro na época. A estação de onde partiam os trens para São Paulo e Minas Gerais. A estação que Elisa mencionou na carta. Minha única chance é a estação. O trem das 11 não era um código, era uma mensagem, um último e desesperado ato de comunicação.
Elisa, sabendo que estava sendo vigiada, talvez até mesmo durante a sessão de fotos, encontrou uma maneira de deixar uma pista. Ela bordou sua rota de fuga em seu próprio vestido de noiva, uma mensagem para quem soubesse olhar, uma mensagem que ninguém viu por mais de 100 anos. Lucas recostou-se na cadeira, o ar faltando em seus pulmões. A revelação foi avassaladora. Elisa não era apenas uma vítima, ela era uma lutadora. Até o fim, ela estava planejando, lutando, tentando deixar um rastro. A questão final, a que o assombraria para sempre, permaneceu. Ela conseguiu chegar à estrada de ferro central do Brasil. Ela embarcou no trem das 11, ou a mão longa do círculo e a culpa de Augusto a alcançaram antes que ela pudesse desaparecer na noite. A resposta não estava em nenhum arquivo, em nenhuma fotografia. Estava perdida no silêncio daquela noite de maio de 1910. A verdade sobre o destino de Elisa estava completa e, ao mesmo tempo, terrivelmente incompleta. Ele sabia por que ela fugiu, de quem ela fugiu e como ela tentou escapar, mas ele nunca saberia se ela teve sucesso. O trabalho de Lucas estava terminado. Ele havia restaurado a fotografia, mas mais do que isso, havia restaurado a história de Elisa. Ele a tirou da sombra da vergonha familiar e a revelou como uma mulher corajosa que se deparou com uma verdade perigosa e lutou por sua vida. Na semana seguinte, ele entregou a fotografia restaurada para Dona Cecília. A imagem estava perfeita. O jovem casal parecia vivo, seus olhares cheios de promessas e segredos. Dona Cecília chorou ao vê-la. Está linda, ela sussurrou, traçando o rosto de Elisa com o dedo. É como se ela estivesse aqui. Ela era uma mulher muito forte, Dona Cecília, disse Lucas, sua voz suave. Forte, sempre a imaginei tão frágil. Não, ele respondeu, olhando para a fotografia. Ela não era frágil, ela foi muito, muito corajosa. Ele não contou a ela sobre o círculo, o assassinato no porto, a carta ou a mensagem bordada no vestido. Ele lhe deu uma versão da verdade que ela pudesse suportar. Disse que descobrira que Elisa havia, de fato, planejado fugir não por desonra, mas para escapar de um noivo que se revelara controlador e envolvido em negócios perigosos. Disse que ela não era uma figura de vergonha, mas de coragem. Para Dona Cecília, foi uma revelação que reescreveu a história de sua família, trocando a vergonha pelo orgulho. Ela abraçou Lucas, agradecendo-lhe por ter devolvido não apenas a imagem, mas a dignidade de sua bisavó. Lucas deixou o apartamento em Copacabana com uma sensação de paz e um profundo vazio. A pasta de couro com as provas de Beatriz estava segura em seu ateliê. Ele não a destruiria, era o testemunho de duas irmãs, mas também não a revelaria ao mundo. A verdade era perigosa demais e a justiça para Elisa não viria de um escândalo público. A justiça, ele decidiu, era o que ele acabara de fazer. Garantir que alguém, finalmente, soubesse a verdade sobre sua história. O mistério estava resolvido, mas não terminado. A ponta final, o destino de Elisa, permaneceria para sempre uma pergunta sem resposta, um fantasma na plataforma de uma estação de trem de um século atrás. Meses se passaram, a vida no ateliê de Lucas voltou ao seu ritmo normal. Novos retratos, novas paisagens, novas histórias em decomposição chegaram à sua mesa, exigindo sua atenção e sua paciência. Mas a história de Elisa e Augusto nunca o deixou completamente. Ela se tornou parte da poeira silenciosa do lugar, uma presença constante em meio aos cheiros de químicos e tempo. Às vezes, tarde da noite, quando a cidade se aquietava, ele abria o arquivo digital do retrato de noivado em seu computador. Ele não olhava mais para o casal como um todo. Seus olhos iam direto para os detalhes que só ele conhecia. A serpente no anel, um símbolo de poder e sigilo que falhou em manter seu segredo para sempre. E a pequena inscrição na renda do vestido, EFCB11, o testamento final de uma esperança desesperada. Ele nunca soube o que aconteceu com Elisa. Sua imaginação, no entanto, frequentemente viajava para aquela noite de 1910. Ele a via correndo pelas ruas escuras e a gás do rio, o coração batendo forte, olhando por sobre o ombro. Via as luzes da estação central do Brasil, o vapor das locomotivas enchendo o ar. Ele a via na multidão, o rosto pálido sob um chapéu, tentando se tornar invisível. Em alguns dias ele imaginava que ela conseguia. Que ela embarcava no trem das 11, que se sentava em um vagão escuro enquanto a cidade ficava para trás, levando-a para uma nova vida em algum lugar no interior do Brasil, sob um novo nome, para sempre olhando para trás mais livre. Ele gostava de pensar que ela viveu, que teve filhos e netos, que contou a eles histórias, mas nunca a sua própria. Em outros dias, os dias mais sombrios, ele imaginava que não. Que uma mão a agarrava no ombro no último segundo, que o rosto de Augusto aparecia na multidão não com amor, mas com a frieza de um executor. Nesses dias, o silêncio em seu ateliê parecia insuportável. A pasta de couro de Beatriz permanecia guardada em um cofre. Ele a considerava um artefato sagrado e perigoso.
Era a prova de que a história oficial é muitas vezes uma ficção cuidadosamente construída e que a verdade real reside nos fragmentos esquecidos, nos sussurros e nos segredos guardados por aqueles que não têm voz. Uma noite, enquanto trabalhava em um novo projeto, ele recebeu um e-mail. Era do professor de história aposentado que o ajudara a identificar o símbolo do círculo, asterisco prezado SR. Almeida, asterisco dizia o e-mail. Asterisco, lembrei-me de nossa conversa de meses atrás. Durante uma pesquisa sobre um tema não relacionado, deparei-me com algo que pode lhe interessar. É um registro de óbito de um hospital de caridade em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, datado de 1968. Uma mulher idosa, conhecida localmente como Helena, faleceu de causas naturais. Ela não tinha família conhecida. Mas entre seus poucos pertences, havia uma pequena caixinha de música antiga e uma fotografia desbotada de uma jovem que se parece muito com as mulheres da família Barcelos do Rio de Janeiro do início do século. O registro menciona que ela chegou à cidade por volta de 1910 de trem e nunca falou sobre seu passado. Provavelmente não é nada. Mas achei que deveria de contar. Asterisco Lucas leu o e-mail várias vezes. Helena, um nome novo, uma vida nova, uma caixinha de música. A mesma que Elisa deu à sua irmã Beatriz antes de desaparecer, pedindo que ela guardasse seu segredo. Teria Beatriz, em algum momento, encontrado uma maneira de devolver o presente? Ou seria outra caixinha uma lembrança de sua antiga vida? Era uma resposta. Ou apenas mais uma peça de um quebra-cabeça que se estendia para o infinito? Ele não respondeu ao e-mail. Algumas portas, uma vez abertas, revelam corredores que nunca terminam. Naquela noite, ele não abriu a imagem digital. Em vez disso, ficou parado no meio de seu ateliê escuro, olhando para a rua através da janela. As luzes de Santa Teresa brilhavam abaixo, cada uma um pequeno universo de histórias não contadas. A verdade sobre Elisa Barcelos, ele concluiu, não era um ponto final, era uma escolha. A escolha de acreditar na fuga, na sobrevivência, na pequena caixinha de música encontrada a 60 anos de distância. O retrato de noivado, a peça física, estava agora pendurado na parede da sala de Dona Cecília, uma imagem de inocência restaurada. Mas para Lucas, a verdadeira imagem, a que ele guardaria para sempre, era a de uma mulher correndo por uma plataforma de estação, o apito de um trem soando como uma promessa ou um aviso, desaparecendo na escuridão da noite e no vasto e silencioso mistério do tempo.